nosso tema de hoje é a mediunidade. Nos diz a doutrina espírita, através de Kardec, ou ainda através dos espíritos superiores, todos nós, sem exceção, somos médiums. Uns mais e outros menos. Tem aqueles que se dizem, sou neutro, não sinto nada, não vejo, é completamente frio na questão, assim se dizem, mas todos somos, então a espiritualidade sabe que somos, intuitivamente, porque temos essa percepção intuitiva, uns mais e outros menos, e nessa intuição tem mais ainda aqueles que são os médiuns sensitivos, pessoas que, de qualquer religião, independente disto, se aproximam de uma outra pessoa e diz, nossa, eu não posso nem chegar perto de fulano, e já fico todo arrepiado. Ou fico ali, converso um pouquinho, já sinto dores aqui e ali, e sai de perto daquela pessoa, volta tudo normal. Isso é uma sensibilidade, é um médium sensitivo. E as pessoas não se apercebem, nossa, botam a culpa naquela pessoa, que energia ruim aquela pessoa tem, não dá nem para chegar perto. Então, ela tem essa sensibilidade, é natural de todos nós. E aí tem aqueles outros, mais aflorado ainda, vamos dizer, que tem a mediunidade, vamos dizer, da vidência, vê os espíritos. Tem da clara evidência, que é mais apurada ainda, que consegue estar aqui e vendo cenas em outro lugar. O médium audiente, que ouve os espíritos, o médium psicofônico, mesmo aqui num trabalho de exposição, é uma psicofonia, porque de certa forma o espírito mentor, que nos ampara, que conduz este trabalho, nos dá a inspiração e automaticamente nos auxilia no verbo. É evidente que eles nos dizem, nos cobram, que devemos estudar o tema, senão eles não têm como nos botar para fora o conhecimento que não se tem. Então eles conseguem nos auxiliar. Mas a psicofonia mais usada é no trabalho mediúnico, de mesa. E todas essas mediunidades variantes que tem aí, todas elas estão ligadas, assim como nós popularmente dizemos, o sexto sentido. Muitos nem falam em mediunidade, nem sabem, mas aceitam o sexto sentido, que é, naturalmente, a mediunidade, que atua nos nossos outros 5 sentidos. A vidência atua no sentido da visão, a psicofonia na fala, a psicografia no tato, na mão, a audiência no ouvido. Então, todas essas mediunidades atuam reforçando nossos sentidos físicos naturais. E isso é comum em todos. Agora, nós devemos nos perguntar, mediunidade é inerente ao ser humano. Por que está na Bíblia a proibição do contato ou manifestação com os espíritos, evocação dos espíritos? Moisés proibiu. Assim como diz o Cristo, dai de graça o que de graça recebeste. Que não devemos cobrar sobre esse nosso trabalho, porque não é um mérito nosso, é um dom que a espiritualidade, com a bênção de Deus e de Jesus, que cada um tem. Então eu não estudei para isto. Não é que nenhum médico, um engenheiro, um químico, que estuda e faz faculdade tem o direito de usufruir do fruto do seu estudo, do seu trabalho. Agora, esta questão religiosa, dai de graça o que de graça recebeste. E no tempo de Moisés, infelizmente, nos tempos de hoje, ainda existe muito a exploração através da espiritualidade. Para não acontecer isso como estava acontecendo naquela época, Moisés proibiu essas manifestações espirituais entre o povo. Começou a virar crendice e todo mundo querendo cobrar e ganhar vantagem de vida naquilo ali, na questão financeira. A doutrina nos diz que se tu trabalha nesta área espiritual, seja ela qual for, não faça isso um meio de sustento. Trabalha lá fora,
mesmo que tu trabalhe aqui, que seja apenas 2 horas por semana, 1h30, como aqui agora, esse assunto se dá apenas em meia hora, num feriado. Então, que ninguém use esse tempo para fazer seu sustento de vida, que vá trabalhar fora e ganhar o seu ganha-pão, assim como normal, sem necessidade disso aí. Então Moisés proibiu ao seu tempo toda essa manifestação espiritual justamente pelo mau uso que se fazia da mediunidade. Aonde vem essa questão de nós espíritas usar esse benefício da espiritualidade que é inerente ao ser humano e que ainda no tempo de Moisés, lá mais adiante, com o rei Saul, com dificuldades no seu reino, em luta com filisteus, ele em pânico porque já tinha errado contra Deus, segundo assim nos falam, e ele procurando socorro através de Deus e ninguém respondia. E tinha as pitonisas, no caso dito naquele tempo chamavam de pitonisas. São médiuns espíritas hoje. Outros diziam em outros tempos como feiticeiras e assim caçaram muito as bruxas como feiticeiras, né? São médiuns também. Então, essas pitonisas todos expulsam do reino de Saul e ele, apavorado, necessitado de socorro, queria saber instruções para aquele momento difícil do seu reinado, conversa com seus companheiros de trabalho, de administração, e lhes fala que tem uma pitonisa que ronda o lugar ali e é fácil encontrar ela. Mas ela não vai querer fazer esse trabalho porque tem medo de ser pega e vai ser morta, com certeza. E o rei Saul diz, não, eu dou a minha palavra e protejo ela. Então vamos lá procurar a pitonisa e vamos pedir informação e eu quero que ela evoque o profeta Samuel. E vão, só que ele está com outra roupa, ela não reconhece e ela aceita. Diz para ele, no caso sem saber quem ele é, que isso é proibido. Ele diz, não, eu te garanto que nada vai te acontecer, mas eu quero que tu evoque Samuel. E ela assim faz. Samuel vem e dá o conselho a ele. E quando Samuel se manifesta, ela retrata o que ela está vendo e ele diz, realmente, é Samuel. E aí ele se ajoelha, chora, agradece e naquele momento ele se revela como rei Saul. Aí ela entra em pânico. Nossa, é o Senhor? Me enganaste. Ele disse, não, eu te dei a palavra e não tem problema nenhum, nada vai acontecer contigo. Então se vê que na questão da imortalidade da alma, como muitos dizem, morreu, tudo acabou, não existe. Mais uma comprovação que ali está a imortalidade da alma. O profeta Samuel veio das profundezas, assim como eles dizem naquele tempo, e se manifestou e fez o auxílio que tinha que fazer. Deu um puxão de orelha no Saul. Depois, como ele já estava fazendo o seu trabalho errado, então Samuel coloca, como já tinha pré-anunciado, o rei, o Davi, no caso, para o lugar de Saul. Então, dali para diante, é o rei Davi que comanda. Então, a gente vê que está na Bíblia tantas e tantas informações que nos retrata a mediunidade e o trabalho e a naturalidade que as coisas são de conviver com o mundo espiritual. Tem uma outra passagem bíblica também, no Evangelho de Pedro, que ele nos fala. E até uma pergunta que eu vi no YouTube, de uma moça, fazendo esse documentário, e ela questiona, onde estava Jesus do momento da crucificação, ele foi sepultado nesse 3º dia que ele ressuscitou, onde ele estava naquele meio tempo? O Cristo. E ali diz na Bíblia, Cristo naquele momento
estava no umbral ou nas trevas pregando aos espíritos rebeldes necessitados. Se o Cristo, como espírito elevado do jeito que é, e foi aproveitando aquele momento livre do corpo físico, vamos dizer, e preso ao corpo físico, na verdade ele nunca foi. Vai lá e prega nas trevas aquele povo renegado, que ali fala sobre aqueles descendentes ou os que não acreditaram no dilúvio, em Noé, e que tanta rebeldia fizeram e foram conduzidos às trevas. E ali então Cristo vai lá para auxiliá-los. Mais uma comprovação naquele momento bíblica de que não estamos incônscios no momento da morte. Estamos cientes e conscientes da nossa realidade. Estamos na pátria espiritual. Assim como nos fala a doutrina espírita, não morremos jamais. Uma vez somos criados por Deus, passamos a eternidade com Deus. Somos eternos agora, cada vez mais galgando a nossa evolução, a nossa ascensão moral e intelectual. Nessa grande jornada do nascer, do viver, do morrer, do renascer, e assim vamos indo. Então são tantas e tantas passagens evangélicas que nos retratam que nós estamos aqui e agora no corpo físico como um estágio evolutivo, estudando e aprendendo. O corpo é matéria, o espírito é a essência divina. Assim aprendemos neste corpo, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Por diversas causas a morte acaba chegando. Cada um tem a sua já pré-estabelecida devido à sua reencarnação, segundo as suas necessidades espirituais. Assim a gente vê em crianças que morrem em tenra idade, a gente vai se questionar, como assim? Como uma criança morre? Não teve nem tempo de fazer o bem e nem o mal. E nesse tempo do bem e o mal, onde vai a criança? Ah, mas é inocente, vai para o céu, com certeza. Com certeza não. Quem era essa criança antes de renascer? Que espírito, que jornada ela fez quando estava na terra? Foi injustiça de Deus permitir que uma criança inocente morresse? Não, ele necessitava daquele 5, 6 meses de vida. Necessitava de 1 ano, 10 anos, 20 anos, um jovem na plena faculdade. Desencarna, seja uma doença, seja um acidente ou qualquer outra forma. Não importa. Desencarna. Onde está a justiça? Onde está o amor supremo de Deus, nosso Pai? Está ali justamente naquele momento. Porque é disso que precisamos. Mas um homem velho, 80, 90 anos, mau e perversos e fominho, rico, fazendo só maldade, não morre nunca. Onde está a justiça? Talvez esse homem velho, quando morreu, vai ser aquela criancinha que teve pouquinhos anos de vida. A gente não sabe, nem é para saber. Temos a bênção do esquecimento do passado. Se nós soubéssemos da nossa particularidade, entraríamos em pânico. Porque muitas e muitas vezes nos basta o dito horror de cada dia, que atormenta a nossa consciência. Nossa, errei, e agora? O que eu faço? Mas ninguém viu, ninguém sabe, mas eu sei e a minha consciência me judia. É da lei. Então vamos para a pátria espiritual. E lá passamos a nossa jornada, o tempo necessário para renascer de novo. E diante disto, quantos e quantos espíritos vêm no trabalhos mediúnicos e dão a sua comunicação. E os médiuns, com certeza, são os trabalhadores da seara do Cristo. Acatam, recebem com amor e carinho, esclarece sobre a imortalidade da alma, porque muitos nem sabem que morreram. Vamos dizer, com todo respeito, aqueles espíritos que aqui estão, talvez algum deles aqui presente nem sabe que estão mortos. Mas eu venho nesta casa, todas as quarta-feiras, como assim eu estou morto? Muitos não se aperceberam disso.
Familiares nossos morrem e ficam, às vezes, vagando dentro de casa. E muitas vezes se queixam numa reunião mediúnica e dizem: mas fulano, o que houve? Eu não entendo minha família, eu falo com fulano, ciclano, ninguém me responde. Fiquei velho e agora me ignoram dentro de casa. Não se aperceberam que morreram. E através do trabalho mediúnico, tem a bênção de receber esse esclarecimento da imortalidade da alma e saber que não vão morrer nunca. Simplesmente estão nessa transição do físico e o extrafísico. Estão na erraticidade, como se diz. Erraticidade são todos aqueles que ainda necessitam renascer e desfrutar do corpo físico para seguir a sua jornada de aprendizado. E nessa jornada desse vai e vem, desse intercâmbio, através da mediunidade, vamos nos auxiliando mutuamente. Até mesmo nós, espíritas, ditos conhecedores disto, mas têm conhecimento, mas não têm o mérito de desfrutar de um benefício na pátria espiritual. Porque saber é uma coisa, executar o que sabe é bem diferente. E muitos dos nossos, digamos assim, vêm na casa espírita e recebem auxílio, amparo, esclarecimento. E diz: até eu sabia, sei isso tudo, mas faltava aquilo, saber por acreditar. É bem diferente uma coisa da outra. A gente estuda e sabe, mas muitas vezes nos perguntam, ou nós mesmos nos perguntamos: quem é que veio para nos dizer que isto é verdade? Muitos e muitos na nossa família fazem essa pergunta. Tá, me diz, me prova a reencarnação. Todo mundo fala, estuda, está nos livros. É fácil botar num livro e dizer que é assim. Tem livros de toda ordem, tem livros que sistematicamente comprovam que não existe reencarnação, que é ressurreição. Outros dizem que nenhuma das coisas, simplesmente morreu e tudo acabou, que a alma não existe, a alma é criada simultaneamente com o corpo. Quando o corpo físico está formado, aquela alma automaticamente é formada e o corpo é animado. Se não tivesse alma, não seria animado, seria um natimorto, nasceria como um feto, como a gente vê muitas vezes, simplesmente sem vida. Está o corpo formado, mas não tem uma vida física, vital. Falta uma alma para animar aquele corpo. Assim como se diz, como um instrumento musical que está quebrado, não tem alma instrumental aquele corpo. Então, aquele instrumento musical. Então, não sai som dali. E assim, muitos dizem que nós, seres humanos, ao desencarnar, a alma que animava também se apagou, foi para o todo. Não existe mais nada, não existe céu, não existe inferno. Imagina se assim fosse. Qual é o lucro? Vamos botar em vantagens, em lucros de ser bom e caridoso e sofrer as agressões de terceiros que levam sua vantagem em cima daquele pensamento, porque aí eu tenho vantagem de ser mau e perverso, porque vou usufruir de tudo para mim. Então não tem por que eu fazer a bondade, ser caridoso, se eu vou para o mesmo lugar, para o nada, que nem o mal e o bom. Hoje, a gente sabe, está ali as comunicações espirituais que nos comprovam. Mas, como comprovar a imortalidade? Kardec mesmo, quando terminou o livro dos Espíritos, alguém veio e questionou ele: me prova que isso é verdade. Ele disse: não, é impossível te provar. Eu levei um monte de tempo estudando para provar a mim mesmo. Tu quer? Estuda. Os livros estão aí. Ou te analisa. Se tu fizer uma análise real da vida, porque, como diz um filósofo, eu penso, logo existo. Então ele quer dizer que algo além da carne e da matéria existe em mim. Ele já faz esse questionamento que eu não sou isto. Eu sou um espírito habitando nisto, este corpo físico. E quando a gente consegue fazer uma análise assim da grandiosidade que é a vida, do ser racional, ser pensante que somos,
preocupado com as coisas, com o filho, mas os animais também se preocupam com os filhos, com seus filhotes. E nós, seres humanos, além dessa preocupação, temos tantas outras preocupações, estudamos, nos formamos, e para quê? Se morri e tudo acabou. Então, só naquela filosofia de saber o porquê das coisas, o caminho é comprovar que somos imortais. Mas, se isto não basta, qual é o caminho científico para isso? Vai um clínico que faça regressão, como assim está comprovado, através da hipnose, e leva a pessoa a vidas passadas, não a vida do agora. Na sua infância, uma pessoa de 70, 80 anos, voltar aos seus 10, 15 anos e relembrar de coisas como eles fazem através de fobias, pessoas que têm um trauma de alguma coisa, e não sei por que eu tenho medo de altura, por que eu tenho medo de elevador, não sei ficar num lugar fechado, no escuro, através de uma regressão, e em vidas passadas se descobre, e através dessa pessoa, o espírito em si, que habita este corpo físico, dá a comunicação, dita anímica dele próprio, e diz: estou preso, estou sofrendo, estou morrendo, estou aqui no escuro, com fome. E quando ele se defronta com ele mesmo, aquela realidade pretérita, ele perde o medo daquilo. Psicologicamente, quando o clínico traz ele de volta à realidade, e em diversas terapias, não é em uma só, talvez alguém consiga simplesmente perder o medo em uma sessão, mas precisa de um acompanhamento, e a pessoa se cura de uma fobia que não sabe a causa. Então, isso nos prova da imortalidade da alma e da realidade da mediunidade. E que ela, mesmo o psiquiatra, o psicólogo que faz a regressão, porque ele não é qualquer um que consegue, tem que dominar essa energia para levar a pessoa ao transe, mesmo que ele não chame de mediunidade, mas ele tem aquela condição. E o melhor de tudo, é uma condição trabalhada, cientificamente comprovada. Se estudou para ser um psicólogo e consegue fazer isso, induzir através do magnetismo aquela pessoa ao transe e fazer uma comunicação dele próprio de uma outra existência, de tal modo que ele sofreu e morreu com aquilo e ficou com um trauma e não sabe do que. E através dessa sessão terápica, ele se liberta daquele medo angustiante. Da mesma forma, assim está comprovado cientificamente a imortalidade da alma, de quem voltou de outra vida, através de um laboratório, de um consultório clínico, e não de uma casa espírita, que aí ninguém acredita, mas de um consultório. Vai duvidar do quê? O cara vai dizer: não, eu sou médico, eu estudei e sei como praticar a hipnose, e levo a pessoa a uma vida passada. Assim, os espíritos que se comunicam não poderiam? Pode, da mesma forma que está na Bíblia. Samuel vem da pátria espiritual e fala com Saul. Samuel, um espírito altamente elevado, pode. E por que a pitonisa? Samuel precisou da pitonisa para se manifestar para Saul. Por que Samuel não veio em espírito direto e se manifestou? Porque precisa desse intermediário do corpo físico, do médium, para poder se manifestar. Assim como a gente vê, nós espíritas estamos acostumados, seja numa casa espírita, no caso, quem tem a condição de estar em uma mesa, mas Chico Xavier, através da mediunidade de psicografia, milhares e milhares de livros à nossa disposição, comprovado cientificamente, de assuntos altamente elevados, na física, na química, em todas as áreas da ciência, inclusive a medicina, e que duvidaram: não, essa obra, Chico, agora tu te perdeu. Nem nós da ciência sabemos disso, como tu
vai saber através dos espíritos. E levaram o livro para a faculdade, fizeram pesquisas e cada vez mais estão comprovando que os livros mostram uma realidade que eles ainda não conheciam. Pode se guiar pelo livro como instrumento de aprendizado em uma faculdade de medicina. E assim nós temos a bênção de ter na nossa mente essa certeza de que somos imortais, que vamos morrer, vamos perder nossos familiares, perder entre aspas, morrer entre aspas, porque simplesmente vamos estar aqui, desencarnou e foi. Vamos chorar, temos saudades, natural, somos seres humanos e assim será sempre, por mais conhecimento que temos. Mesmo que o espírito, através daquela pessoa ou de outro, diz, não chora, eu estou aqui, eu sei que tu está aqui, eu compreendo, mas eu vou chorar, pronto. Se a gente chora pelo filho que se formou numa faculdade e foi para outro país, temos na rodoviária junto com o filho, tchau pai, tchau mãe, e a gente está chorando, por que não vai chorar pelo outro que está desencarnado? E se foi, a gente sabe que está lá. Mas tem um tempo para isso. O Espírito vai dizer, tá, chorou, agora deu, vai para frente, tem mais pessoas na Terra que precisam de ti. Uma mãe que perdeu um filho, tinha 2, 3, mãe, agora te preocupa com os que ficaram, eu estou bem. Muitos Espíritos vêm e dizem isso. Não chora mais por mim. Lembra das coisas boas que convivemos e pronto. Fala para os nossos irmãos que estou bem, simples. Isso nos comprova a doutrina espírita através de todo esse conhecimento e tantas outras questões da alma. Esse é o nosso tema de hoje e assim agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade. Obrigado.